Olá, bem-vindos. Hoje eu vou dividir um pouco do conhecimento sobre como, dentro da tradição védica, como o Ayurveda conversa um pouco com o Vedanta. Então, o Ayurveda significa a ciência da vida. É conhecido normalmente como a medicina indiana, que sempre leva em consideração os cinco elementos do ar, o espaço, o fogo, a água e a terra. Então, a gente tem uma visão do Ayurveda em relação à vida, de que tudo tem esses cinco elementos e as matérias vão se compondo em relação a isso para transformar no que a gente vê no nosso dia a dia. Então, dentro dos Vedas, esse corpo de conhecimento, Yoga, Ayurveda, Vedanta, são ciências irmãs. E elas trazem esse conhecimento de diferentes perspectivas. O Vedanta ele traz uma perspectiva em relação ao absoluto, o que é ilimitado, o que não tem começo, nem meio, nem fim. E o Ayurveda ele vai trazer um pouco dessa visão de como é que essa gente se relaciona com os começos, com meios e com os fins. Então a gente vê que o nosso corpo muda, a vida muda o tempo todo, e principalmente, acho que a coisa que a gente fica mais nítido pra gente é como a mente muda o tempo todo. Então, a gente, dentro da visão da Ayurveda, a gente tem as três qualidades da matéria. Então, tudo que é existente, manifestado, que a gente consegue ver, tem essas três qualidades, que é tamássico, que é uma coisa mais prostrada e inerte, e daí tem rajas, que é esse movimento que a gente pode ver tanto em vento, quanto a gente pode ver num furacão, nossa mente agitada, nosso coração palpitando se a gente está apaixonado, e também um equilíbrio, sattva, que é um equilíbrio da mente, onde a gente consegue encontrar uma paz e uma calma interna grande para acolher qualquer tipo de emoção que surja, ou lidar com qualquer tipo de situação que surja. Então, o tamas normalmente a gente se relaciona com isso quando a gente tá com uma preguiça, ou a gente não consegue realizar alguma coisa, e também quando a gente come muito e a gente quer dormir logo em seguida. Então, o tempo todo a gente vai no nosso corpo, nossa mente, e a natureza ao nosso redor também tem essas três qualidades. Então, quanto mais a gente vai criando esse ambiente harmônico dentro e fora da gente, fica mais fácil a gente entender a natureza das coisas. Então, que é natural a nossa mente, depois de um almoço e depois de uma noite sem dormir, ficar com o corpo muito cansado e não absorver muito algumas informações. E principalmente a gente está numa época hoje com muito estímulo, muita informação. Então a gente acaba recebendo esse estímulo e inevitavelmente a nossa mente também vai estar mais rajasca, que a gente chama, que é essa mais estimulada, com mais oscilações. Então, isso é um grande mito que surge dentro da meditação, que a gente vai sentar para meditar e já consegue, e não sem nenhuma preparação. Se a gente vem de um dia muito turbulento, ou se a gente vem de uma vida muito turbulenta, onde que a gente nunca criou um espaço para se olhar, vale a pena a gente fazer um preparo antes, que tem dentro do yoga, dentro do Ayurveda, tem alguns preparos que a gente pode fazer para a mente, como uma boa respiração, um foco, para a gente criar esse espaço para olhar para si e diminuir, aquietar um pouco a mente, levando a mente, direcionando a mente para um estado mais harmônico, onde que a gente consegue ver no movimento natural da mente, dos pensamentos surgindo, tendo um espaço entre um pensamento e outro, e para a gente conseguir entender um pouco melhor a nossa natureza. E é interessante também que do Ayurveda é que são as nossas tendências em relação à personalidade e às nossas emoções. Então, como que a gente reage em relação aos estímulos externos. Então, o Ayurveda ele traz um corpo de conhecimento extremamente rico,
que possibilita uma nova forma também a gente se conhecer um pouco melhor, tanto através da forma como a gente se alimenta, como a gente se relaciona com o nosso corpo, com a nossa personalidade, com as nossas emoções, e também como a gente se relaciona com o nosso meio ambiente, tudo ao redor da gente. Desde o que a gente escolhe para comer, da estação do ano, desde como que o que está florescendo dentro da gente, dentro com as estações do ano, e os momentos que a gente precisa também deixar aí algumas coisas para dentro da gente. Que entender, o Ayurveda traz muito esse conhecimento mostra o ciclo de cada coisa e como a gente pode se relacionar de forma bem harmônica e saudável em relação a isso. Então eu queria agradecer vocês e a gente está aqui toda semana dividindo um pouco desse conhecimento da tradição védica e espero que tenha ajudado em alguma coisa para levar uma vida um pouco mais harmônica e feliz, confortável dentro de si. Obrigada.